Olá pessoal, tudo bom? E aí, vamos continuar nossos estudos? Então, nessa aula assíncrona, beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre vetores no R2 e no R3, tá? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre vetores de forma geral, né? Algumas representações, ângulo entre vetor, entre outras coisas, né? Algumas propriedades, certo? E aqui a gente vai começar a ver mais parte, digamos que matemática, né? Ver números aqui, né? Em vez de só a representação do que é um vetor de forma algébrica, beleza? Então, deixa eu preparar aqui. Aqui os nossos slides, certo? Vamos lá. O que é que a gente vai falar nessa aula, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução, decomposição de um vetor no plano, a expressão analítica de um vetor, a igualdade de operações, vetor definido por dois pontos, certo? Isso daí é bem tranquilo, né? Decomposição no espaço, agora começou aqui um 3D, certo? Vamos ver as igualdades, operações e valor definido por dois pontos no espaço. E também vamos verificar como é que seriam as condições de paralelismo, tá? De dois vetores, beleza? Vamos lá. Então, nessa aula, o que é que a gente vai falar? Né? A gente vai verificar como é que a gente pode representar o vetor em um plano e no espaço, tá? Observando também como realizar algumas de suas operações, tá? Então, toda vez que a gente for falar assim, as operações de um vetor no plano, a gente está relacionando o quê? Como se fosse um plano XY, né? Aquela representação mais usual de um plano, né? Como se fosse um plano de um quadro, por exemplo. Aqui eu tenho um quadro que ele está num plano 2D, né? Ele está aqui reto aqui, né? Não é um plano que ele está... Ah, professor, mas o plano ele poderia estar assim inclinado, ainda é um plano? Ainda é um plano, certo? Plano, como o próprio nome fala, ó. Vamos supor aqui é um plano, né? Aqui eu tenho um plano 2D, independente de como ele esteja, ele continua ainda sendo 2D, né? Mas quando a gente fala assim, plano, é porque a gente está trabalhando somente com duas coordenadas, né? X e Y, usualmente, né? Mas só que eu posso ter um plano representado pelo YZ, posso ter um plano representado pelo XZ, por exemplo, tá? Então, esses são os planos que a gente diz planos coordenados. Quando a gente fala no 3D, o que é um plano no 3D? Né? Um plano no 3D, ele também ganha uma componente Z, tá? Então, um plano tridimensional, ele pode rotacionar no espaço, pode ter uma outra representação qualquer. Quando eu faço essa representação aqui, aqui é um plano, continua sendo um plano. Só que aqui ele está paradinho, né? E aí quando eu modifico esse plano, ele começa a ganhar mais de uma dimensão. Por isso que a gente diz que esse plano está no espaço, tá bom? Porém, o que a gente vai falar aqui? Toda vez que a gente disser assim, vamos trabalhar no plano, vamos trabalhar no espaço, não faça a comparação com o plano, a figura geométrica, tá? Faça uma comparação relacionada aos eixos, tá? Então, vamos trabalhar no 2D, vamos trabalhar no plano, vamos trabalhar no 3D, vamos trabalhar no espaço. Essa é a ideia, tá bom? Então, vamos lá, bora fazer essa decomposição desse vetor no plano, tá? Então, dados dois vetores, no caso aí V1 e V2, vetores esses não colineares, bora lembrar, né? O que é não colinear? É que eles não estão na mesma reta, né? Não é isso que a gente falou? Colinearidade, eles estão ali na mesma direção, tá? Então, isso significa ser colinear. Qualquer vetor V, tá? Coplanar com V1 e V2 pode ser decomposto segundo as direções V1 e V2. Epa, coplanar, que termo é esse, coplanar? Né? Coplanar, como o próprio nome diz, ele está no mesmo plano, tá? Planar, plano, coplanar, mesmo plano. Então imagina o seguinte, ó, aqui tem o nosso plano novamente, e aqui eu tenho um vetor, tá? Um vetor representado, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Aqui eu tenho um plano, tenho um vetor, tá? E eu tenho um outro vetor aqui, ó. Esses dois vetores aqui, eles estão no mesmo plano, tá? Isso aqui a gente chama aqui vetores coplanares, beleza? Vamos pensar aqui que essa partezinha aqui é a ponta do vetor, tá?
Então, aqui está no plano e aqui são os vetores que estão no mesmo plano, ou seja, coplanários, tá? Então, o que é que essa definição está dizendo aí? Né? Bora voltar para a definição lá. Que diz o seguinte, ó, dados dois vetores V1 e V2 não colineares, aqui eles estão no mesmo plano, mas não são colineares. Para ser colinear, eles teriam que estar assim, ó, ou paralelos, né? Um ao outro, ou então um sendo a continuação do outro, né? Colinear, né? Certo? Qualquer vetor de V coplanar com V1 e V2 pode ser decomposto segundo as direções V1 e V2. Então, posso pegar aqui esse vetor e decompor ele, né? Dando nessa representação planar, tá? Dentro do plano. Beleza. Então, como é que é essa decomposição? Essa decomposição, ela vai utilizar esses dois vetores, tá? Esses dois vetores que a gente fala, tá, pessoal, é como se eles formassem um plano. Bora imaginar o seguinte, ó. Digamos, vou pegar esses mesmos vetores que eu acabei de fazer aqui, né? Estou aqui com o meu plano, e aí era mais ou menos assim, né? Que estavam esses vetores, ó. Vou colocar até cor diferente. Estavam mais ou menos assim, né? Que eu mostrei para vocês. Considero que isso é uma reta, tá? A reta aqui do professor não é muito legal não, mas imagina que isso daqui é uma reta, tá? Então esses dois vetores eles estão definindo esse plano aí, cinza, por exemplo, né? E aí cada ponto que eu for construindo, ele vai ser o que a gente chama de combinação linear entre esses dois vetores, tá? O que é que isso quer dizer, professor? Combinação linear entre esses dois vetores. Eu vou pegar a parte de um, multiplicar por um valor, pegar o outro, multiplicar por um valor e somar. Então, estou fazendo uma combinação desses dois vetores. E esses dois vetores vão formar todo o meu plano, tá? Então, quando eu coloco essa expressão aqui, ó, A1V1 mais A2V2, é como se eu estivesse pegando esse vetor somando mais um valor e outro somando mais outro valor e criando um ponto, tá? Criando um ponto, criando um outro vetor, certo? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Aqui uma componente. Deixa eu colocar outra coisa. Ó, aqui é uma componente. Aqui é outra componente. E aqui, vamos supor, vai criar um novo ponto. Aí eu posso fazer várias combinações, tá? Várias combinações desse vetor com outro. Vai dar aqui vários pontos. Ou seja, todos esses pontos que eu for montando, ele vai fazer todo o meu plano. Olha que legal, né? Então, por isso que eu falei lá no nosso primeiro momento, né? Que isso daí tem um pouco da álgebra linear. Na álgebra linear fala sobre essa questão do espaço vetorial, tá bom? Então, isso é a forma de decomposição, certo? Ó, mesma representação que a gente viu ali, né? Eu tenho aqui um vetor arbitrário, né? Que ele vai ser construído a partir da combinação de dois vetores. E aí seriam esses dois vetores aí, V1 e V2, tá? Então essa representação da forma que vocês estão vendo, graficamente está representada aí, né? Mostrei, tá? Também aí nesse nosso exemplo 1, tá? Beleza, professor, entendi. Mas esse V1 e V2 pode ser qualquer coisa, qualquer vetor? Pode, tá? Porém, a gente trabalha com vetores canônicos, né? Que vão formar esse espaço vetorial. Então, os nossos vetores, eles são mais comportadinhos, digamos assim, né? Mas é bom vocês saberem que pode ser qualquer tipo de vetor para fazer essa composição, tá bom? Aqui é um outro exemplo. Aqui eu tenho aqui o vetor V2, né? Ó. Aqui é o V2 e aqui eu tenho o V1, certo? E esse V aqui, ó, ele foi construído multiplicando o A1, no caso o A1 foi positivo, né? O A2 foi um valor negativo, tanto é que ele desceu aqui, ó. E aí esse vetor construído pela soma, né? Tá sendo esse V aí, tá bom? Então são representações que a gente pode adquirir através dessa composição de dois vetores, né? Dois vetores não colineares pertencentes ao mesmo plano, tá bom? Então, tranquilo, né? Então, é a combinação linear. Então, um vetor ele vai ser construído, decomposto em duas partes. E que partes são essas? Dependem desses vetores que eu vou escolher, tá bom? Então, pode ser parte ele vai estar relacionado ao V1 e parte vai estar relacionado ao V2.
que o que a gente chama de base, né? São meus vetores base que vão formar o plano, tá? Então, deixa eu sair um pouquinho aqui mais para dar para vocês verem aqui os textos, né? Pronto. Então, esse número A1 e A2 a gente chama de componentes, né? Ou coordenadas de V, em relação a essa base que eu escolhi, tá? Esses números aí, a gente sempre vai dizer assim, olha, são as coordenadas relacionadas a essa base aqui, V1 e V2. Por isso que eu falei, essa base pode ser qualquer coisa, tá? Mas daqui a pouco a gente vai falar o que é que a gente vê, né? Usualmente, todo tempo, todo, né? Beleza, então aqui, né, só para ilustrar mais uma vez, então aqui, ó, outra base, V1 e V2, ó, como é que eles estão aí, ó, tá? E aí a construção de V é resultado da combinação desses dois vetores aí, tá? Aí vocês podem dizer, mas professor, quando a gente fez a soma de dois vetores, a gente colocava assim, né? Era como se fosse assim, eu botava aqui o vetor, aí vinha um outro assim, e aí a soma desses dois vetores dava uma coisa assim, né? Continua a mesma coisa aqui, tá, pessoal? Ó, bora analisar aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, V1, certo? Essa primeira parte é V1, tá? Aqui, ó, V1 aqui, destaque, fica melhor, certo? Aí aqui eu peguei o A1 e multipliquei por V1, ó, ele cresceu, beleza? Aí eu peguei o V2, tá aqui o V2, multipliquei por uma componente A2, ele foi parar para onde? Foi parar bem aqui, ó, certo? Parou aqui, ó, parou aqui, beleza? Para ele ficar nessa representação aqui, né, ó, para ele ficar nessa representação, o que a gente tem que fazer? Pegar esse vetor e jogar ele para cá, que é o que vai ser feito aqui, ó. Então, para falar a verdade, esse vetorzinho aqui, ele é o nosso A2. Opa, não é no A2 não, é no V2. V2, tá? Então, quando eu faço a soma de A1, V1 com A2, V2, vai dar justamente o nosso V aqui, ó, tá? Então, a mesma representação, tá, pessoal? Então, isso daí é a combinação desses vetores. Tranquilo? Beleza? Na prática, é aquele lance que eu falei, né? Todos os vetores podem ser quaisquer, mas na prática, o que é que a gente utiliza? A gente utiliza o que a gente chama de base canônica ou base ortonormal. Para falar a verdade, as bases elas são ortonormais, né? Na prática, a maioria das bases são ortonormais. Porém, nada impede de você não trabalhar com outro tipo de base, tá bom? O que seriam bases ortonormais, professor? Bases ortonormais são bases que elas são perpendiculares entre si, certo? E definem o espaço vetorial de acordo com as dimensões que elas possuem. Vixe, não entendi, foi nada. Então, bora lá. Anotei aqui todas essas informações. Então, vamos lá. Eu tenho, nesse caso aí, em 2D, né? Vamos trabalhar no plano, tá? No 2D, R2. Nesse caso aí, eu tenho dois vetores que vão representar essa base. Lembra lá que a gente fez aqui um vetor assim, né? E um outro vetor aqui, digamos, certo? Então, esses dois vetores estão formando aqui todo o espaço, todo o plano. Beleza? Eles não são paralelos, né? Não são colineares, então eles estão formando ali esse plano. Ok, entendi. Então, o que seria ser ortonormal? Quando é ortonormal, isso indica que eles são ortogonais. Ou seja, eles fazem ali um ângulo de 90 graus entre eles. Tá bom? Então, eles são perpendiculares entre si. Então, nesse caso aqui, professor, esse tipo de formação aí desses vetores que você colocou não é ortonormal? Não é ortonormal, tá? Para ser ortonormal, ó, ele tem que ser assim, galera. Vou formar aqui, ó, um ângulo de 90 graus, tá? Se ele não formar um ângulo de 90 graus, já não é ortonormal. Já não é ortogonal, né? Não é ortonormal, não. Ortogonal. E também não é ortonormal, porque tem que ser ortogonal, né? Beleza. Outro ponto, além disso, é que eles têm que ser unitários, tá bom? Então, esses vetores aqui, ó, V1, vou chamar aqui V1 e V2.
além de formarem um ângulo de 90 graus, eles também têm que ser unitários, tá? Isso significa o quê? Que o módulo deles vale 1, tá? Pessoal, mas você ainda não falou de módulo, não. Não, falei não. Vamos falar mais tarde, tá? Mas guarda a informação, que lá na frente a gente vai buscar essa informação, tá? Então, 90 graus e o módulo C1, tá bom? E outra coisa que ele tem que fazer é formar todo o espaço vetorial. Nesse caso aqui, ele também vai formar o espaço vetorial. São dois vetores ortogonais, cada um ali tem as componentes que vão formar o espaço vetorial. Então, beleza. Isso é o que a gente chama de base ortonormal, tá bom? Qual é a base ortonormal mais utilizada? Tempo aí, né? Quais seriam as bases ortonormais mais utilizadas no R2? É justamente o X e o Y, né? X e Y. Como assim, professor? X e Y? Essa base aqui, galera. V1 sendo 0, 1. E V2 sendo 1 e 0. Você pode observar, ó, que a dimensão desse V1 é 1, né? Porque no Y não tem nada. Então, se eu for andar aqui, ó, bora lá, colocar aqui um eixo aqui, ó. Só para a gente ilustrar. Tá aqui um eixo, né? V1 tá aqui, ó. V1 e o valor dele é o quê? 0, 1. Então, esse tamanho aqui, pessoal, ó, vale 1, tá? E aqui, V2, mesma coisa, certo? V2, 1, 0, certo? E essa dimensão aqui vale 1. Então, seria o quê? Duas bases que a gente chama de base canônica, tá? Eles são ortonormais, formam um ângulo de 90 graus, como vocês podem ver aqui, né? Formam um ângulozinho de 90 graus e possuem dimensão 1 cada um, né? O tamanho é 1, beleza? Show? Eu posso também fazer o seguinte, ó, outra coisa interessante. Eu já sei que essa base aqui, ó, bora lá, mudar aqui só para mim, novamente, foco. Aqui é ortonormal, ó. Então, qualquer base que eu rotacionar, ó, qualquer vetor que eu conseguir com uma rotação, imagina que está fixo, né? Uma rotação, forma uma base ortonormal também, né? Desses vetores aqui, porque eles vão estar continuando sendo unitários, por exemplo, né? Então, se eu rotacionar, eu vou formar várias bases aí no meu plano 2D, tá? Isso é legal, certo? Então, aqui é o que a gente está vendo nessa figura, tá? Eu vou acessar aqui esse link para a gente dar uma olhadinha numa ilustração com GeoGebra disso, tá bom? Então, um segundo. Beleza, então o que é que a gente tem aqui, ó? Aqui é um exemplo no GeoGebra que o autor aí ele criou como você pode visualizar bases provenientes dessa base canônica, tá? Que eu acabei de falar aqui. Então o que é feito aqui, ó? Se eu mudar o ângulo, ó, formado entre essa base aqui canônica, né, ó, e o eixo X, vai aumentando. Esse ângulo aqui, ó, entre o eixo X, certo? E o vetor aqui inicial, né? Ele vai formando uma outra base que continua sendo ortogonal, certo? E formando todo o plano 2D. Então, eu posso criar um vetor qualquer a partir deles dois, certo? Então, aqui você vê o valor do ponto, o valor do eixo sendo alterado, ó. Aqui você tem as matrizes de transformação que são realizadas de acordo com esses eixos. Bastante legal essa aplicaçãozinha, tá? Professor, o vetor é mesmo? Não, né? São bases diferentes. Então, vamos supor, se eu tenho o vetor 3 e 1, na base canônica ele é uma coisa. Ele é formado pela base canônica, né? Se eu tiver esse mesmo valor, a base é diferente. Então, esse valor vai ser alterado. Mas eu posso conseguir esse mesmo valor nos dois, tá? Então, se essas bases elas vão formar todo o espaço, então isso significa que
vão conseguir o mesmo valor independentemente. Não, vou conseguir o valor do vetor lá. Beleza? Então vamos voltar aqui para os nossos slides, tá? Ok. Então aqui vai ser a base que a gente vai trabalhar, tá? Então não se assustou, opa, menos mal, ufa, né? Vamos trabalhar com a base canônica, basezinha usual, tá? Essa base canônica, galera, a gente nomeia ela por I e J, tá? Então se eu falar assim, ó, bora fazer uma composição desse tipo aqui, 3I mais 5J, tá? Vou fazer um vetor assim, ó, 3I mais 5J. Isso significa o quê? Que vai ficar da seguinte maneira, ó. O nosso 3 seria o nosso A1, o 5 seria o nosso A2, V1 seria o 0,1, né, relacionado à coordenada X, o J seria o nosso 1, 0. Então, no frigir dos ovos vai ficar como? Vai ficar assim, ó. V2 vai ficar 3, que multiplica 0,1, mais 5, que multiplica 1, 0. Certo? Acho que eu inverti aqui, né? Aqui é o X, né? X. E aqui que é o Y. 0, 1. Tô mudando aqui, desculpa. 0, 1 e 1, 0. Certo? Aqui vai ficar como? Esse vetor vai ficar 3, 0 mais 0, 5. E somados fica 3 e 5. Vale, professor, tanta coisa só para dizer que isso daí é o vetor 3 e 5? É, né? Fazer o quê? Mas é isso, tá, galera? Então, quando eu disser assim, A1 vezes o I, eu já sei que aquela componente é a componente X. Então, eu já posso dizer direto, ó, é 3. E o J está relacionado à componente Y. Então, já digo que é o quê? Que é 5. Então, esse vetor é o 3, 5. Beleza? Isso daqui ele vai ser interessante quando eu disser assim, o vetor ele é menos J. E agora, como é que seria esse vetor menos J? Se ele só tem componente J, então significa que o X ele não tem, né? Então, nesse caso aqui, o meu vetor vai ser o X, vai ser 0, J vai ser menos 1, que é o número que está multiplicando o J, tá? Então, é só para vocês observarem que pode ter algumas questões, né, que vai ser trabalhadas aí, que tem esse tipo de representação, com IJ, tá? E aí, só lembrar, IJ, no 2D, no plano, eles possuem dois valores, né? X e Y, certo? E aí, se for I, vai ser 1, 0. Se for J, vai ser 0, 1. Beleza? Bora agora ver como seria a expressão analítica de um vetor, tá? Então, eu até já ilustrei aqui antes, né? Como é que seria a expressão analítica de um vetor? Esse formatozinho aí, tá? Então, professor, esse formato que você colocou antes aqui, né? Ele é o quê? É a expressão que a gente chama de expressão algébrica, tá? Expressão algébrica do vetor. A expressão analítica vai ser esse resultado finalzinho aqui, ó, que a gente fez, tá? Então, a expressão analítica ela vai ser determinada por esse parêntese, não então dupla chamada também, beleza? De números reais, tá? Está trabalhando nos reais, tá, pessoal? Então, ó, aqui um exemplo aí, né? Vetor 3i menos 5j. Ele é representado como 3 menos 5, tá? Como similar ao que a gente fez antes, né? Só que era o mais 5, tá? A primeira componente a gente chama de abscissa, a segunda a gente chama de ordenada. Beleza? Então, eu posso escrever tanto desta forma um vetor, quanto eu posso trabalhar com a forma analítica dele, trabalhando aí com esses parênteses. Bom? Como é que seria a igualdade, né? Nessa representação analítica, tá? Então, vamos supor que eu tenho dois vetores aí, né? U e V, certo? Se eu quero saber se esses vetores são iguais, só vai ser igual em uma situação. Se cada componente for igual, tá? Então, ó,
eles só serão iguais, né? Se, e ainda mais, somente se x1 for igual a x2 e y1 for igual a y2. Se não tiver igualdade entre os dois, não são iguais. Tá, pessoal? Se não for um com igual, né? Abscissa, abscissa, ordenada, ordenada igual, então a gente não pode dizer que eles são iguais. Tá? Algumas operações, beleza? Então, como esses vetores definem um espaço vetorial, esse espaço vetorial ele está presente no espaço tanto para a operação de soma quanto para a operação de produto por um número real, tá? Isso é uma das definições de espaço vetorial, beleza? Então, ó, sejam dois vetores U e V nesse formato aí, né? E há um valor que pertence aos reais, a gente pode definir, né, essas operações da seguinte maneira. A soma tá? Ela vai ser abscissa com abscissa mais ordenada com ordenada, como a gente pode ver aí no caso A, tá? Então, somar os dois vetores corresponde a somar a abscissa com a abscissa, ordenada com a ordenada. Ou então cada par, né? Cada parte aí dessa parte da vírgulazinha, né? A gente vai somar um por um, tá? Um com o outro, beleza? Produto por um número real. Simplesmente eu multiplicar pelo que tem dentro desse vetor, tá? E, por último, né, a gente tem que as propriedades associativas, comutativas e distributivas com o número real valem. Também temos a presença do elemento neutro, certo? Porque isso é que vai definir um espaço vetorial, tá bom? Então, isso aí tudo também vai valer, beleza? Ah, professor, não lembro o que é propriedade associativa. Uma revisãozinha nas nossas últimas aulas que a gente falou sobre propriedade associativa, tá? É só a questão da multiplicação desse valor real, como é que vai ser, tá? Tranquilo. Beleza, então vamos trabalhar nesse exemplo aqui para ver todas as operações que a gente viu nos slides anteriores, igualdade, as operações, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente está querendo encontrar o W, tá? Então, qual o valor de W nessa igualdade aí, né? Então, tem uma expressão que a gente pode tratar de forma algébrica e depois vir para a forma analítica, tá? Que é o que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isolar o W, né? Que é o que a gente quer descobrir. Certo? Então, no caso, vai ficar 5W, trazendo aqui do lado direito para o lado esquerdo, vezes 2W. Isso é igual a 1/3 de U, certo? Menos 2 vezes V, tá bom? Ó, tem o mesmo vetor, né? Se eu tenho o mesmo vetor, posso repetir o vetor e somar o valor da componente que está multiplicando o vetor, né? Então, posso fazer assim, ó, W e 5 menos 2, tá? Dá para fazer esse tipo de operação. 5 menos 2, 3, né? Vai ficar 3W por W feio. 3W vai ser igual a quanto? Bora colocar dessa forma aqui. Bora agora fazer uma outra operação já já. Então vai ficar 1/3 de U menos 2 vezes V. Beleza? Eu quero tirar aquele 3 do W. Então, uma das formas que a gente pode fazer isso é multiplicar todo esse sistema aí, né? Toda essa equação, essa igualdade aí por 1/3, tá? Então, eu vou multiplicar tudo isso daqui por 1/3, certo? Então, multiplicando 1/3 vezes 3W, vai ficar só W, né? E os outros vão ficar 1 sobre 9U menos 2/3 de V. Beleza? Esse meu tá quase um W, né? Deixa eu colocar assim. Tá? Pronto, agora eu vou colocar forma analítica aqui, no U e no V, tá bom? Então vai ficar W é igual a 1/9 de U, que vale U, 2 e 1, certo? Menos 2/3 vezes V, quem é V? Menos 3
e 2, tá? Então, W vai ser igual. Vou jogar para dentro agora. Ó. Vai ficar 1 nono vezes 2, 2 nonos. 1 nono vezes 1, 1 nono, né? Mais, tá? Aí eu vou fazer, ó, menos 2 terços vezes menos 3 vai ficar mais, né? Mais 2, certo? Menos 2 terços vezes 2 vai ficar menos 4 sobre 3, certo? E aí, somando esses dois, W é igual. 2 nonos, que multiplica 2, vai ficar 9 vezes 2, 18, mais 2, 20 nonos, certo? E a outra parte, 1 nono menos 4 terços, vai ficar 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 4, menos 12. Menos 12 mais 1, menos 11 sobre 9. Beleza? Certinho, 3 vezes 4, 12. Tá ok. Certo? Esse é o nosso W. Como é que a gente faz para verificar, professor? Então, a gente pode substituir o W aí nas duas expressões e verificar se vai bater a conta. Tá? Se não bater, a gente faz de novo. Do jeito. Certo? Então, vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou chamar essa primeira parte de 1 e essa segunda parte de 2. Tá? Bora verificar se o 2 é igual a 1. Certo? Então, a parte 1 vai vir como? Acho que o vermelho ficou muito legal. Não. Deixa eu mudar aqui para outra cor. Deixa eu colocar branco. Então, 1 vai ficar como? Vai ficar 5W mais 2V, né? Quem é esse W? W é 20 sobre 9 e menos 11 sobre 9. Então, vamos multiplicar tudo por 5 logo, tá? Então, vai ficar 100 sobre 9 e menos 55 sobre 9, tá? Mais V. Quem é V? V é menos 3 e 2. Então, vai ficar menos 6 e 4, né? Somando esses dois, temos o que? 9 vezes 6, 54. Mais 100, né? Menos 54 mais 100 vai ficar 46 sobre 9. E a outra parte, 9 vezes 4, 36. 36 menos 55. Tá quanto? Vai ficar 9 nas... Vai ficar 15. 9 vezes 6 dá 15, né? 9. E aqui vai ficar 19. Então vai ficar menos 19 sobre 4. Certo? Opa, sobre 9, né? Sobre 9. Ok? 9 vezes 4, 36. 36 menos 55. Ok, seja isso. Tá? 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso mesmo. Bora agora para a expressão 2. Quanto é que é a expressão 2, né? É 1 terço de U mais 2W. Então, 1 terço de U mais 2W. Isso aqui vai valer quanto? 1 terço de U vai ser 2 terços e 1 terço. Certo? E o W, 2 vezes W, vai ficar 40 sobre 9 e menos 22 sobre 9. Tá? É isso? Isso. Somando, vai ficar como? 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 2, 6. 6 mais 40, 46 sobre 9. E a outra parte vai ficar 9 vezes dividido por 3 vai dar 3. 22 menos 3, menos 22 mais 3, né? Vai ficar 9, 19. Menos 19 sobre 9. Ó, que legal. Certinho. Certo? Então, como queríamos mostrar, igualou, né? Vou ver a igualdade aí, certo? Então, essas formas, pessoal, da gente fazer essas equações, né?
essa igualdade de equações vetoriais, tá bom? Bora ver com outro exemplozinho, ó. Bora encontrar agora, a ideia é a gente encontrar as componentes, né? A1 e A2, tá? Conhecendo aí o valor de U e o valor de V e o valor de W, tá? Nesse caso aqui, eu acho que teve um erro aqui, que é desconsiderem esse mais, tá? É A1 vezes U, tá? A1 vezes U. Então, eu tenho essa expressão aí, W é igual a isso, e eu quero encontrar os termos A1 e A2, tá? Quais são os termos que multiplicam U e V para essa igualdade valer, tá? Beleza, legal. Então, o que é que a gente vai fazer? Vou botar aqui amarelo novamente. Então, vai ficar, ó, quem é W? W é menos 1 e 8. Isso é igual a 1, que multiplica U, que é 1 e 2, mais A2, que multiplica V, que é 4 e menos 2. Certo? Então, fazendo aqui a distribuição do A1 dentro dos vetores do A2, dentro do vetor também, vai ficar menos 1, 8 é igual a A1, 2 A1, mais 4 A2, menos 2 A2. Observem, galera, que a gente não pode deixar aí de tirar, a gente não pode tirar esses parênteses, tá? Senão complica tudo. Igualdade de vetores é o que, né? Esse termo aqui, né? Todos os termos de um lado tem que ser igual aos termos do outro, né? Digamos assim. Então, nesse caso que a gente vai montar um sistema. Como é que vai ser esse sistema? Vai ficar assim, ó, menos 1 tem que ser igual a A1 mais 4A2. E o 8 tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a 2A2 menos A1, desculpa, 2A1 menos 2A2. Ó, eu somei esse com esse, igualei a esse. E na outra parte, na parte de cima, eu peguei esse, somei com esse e igualei com esse daqui, tá? Fechou, professor, entendi. Então agora o que é que a gente faz? A gente tem um sisteminha. Então, sistema, né? Sistema é um sistema. Usualmente a gente vê um sistema assim, né? Vê um sistema dessa forma. A1 mais 4A2 igual a menos 1 e 2A1 menos 2A2 igual a 8. A gente vê dessa formazinha, né? Beleza, então como é que a gente pode proceder? Procedam como vocês quiserem para resolver o sistema, tá? Eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de multiplicar e somar para tirar 1, né? Desse jeito, ó. Vou pegar esse termo aqui de cima, multiplicar por menos 2 e somar com o termo aqui de baixo, tá? Então, quando eu multiplico por menos 2 o A1 e somo com o de baixo, eu mato o A1, tá? Vai-se embora o A1. E aí vai ficar o quê? Menos 2 vezes menos 4, menos 2 vezes 2A2, vai ficar menos 8A2, com menos 2A2 dá menos 10A2. Isso vai ser igual. Menos 2 vezes 1 vai ficar 2, 2 mais 8, 10. Então, meu A2 vai ser igual a menos 1. Pronto, já guardei aqui meu A2. E agora eu vou substituir aqui para encontrar o A1. A1 é igual a menos 1 menos 4A2. A1 é igual a menos 1 menos 4, que multiplica menos 1. A1 é igual a menos 1 mais 4. A1 é igual a 3. Opa, já tenho o A2. Pronto. E agora, substituindo lá, a igualdade vai valer. Beleza? Por que vai valer, né? É só substituir. Não vai substituir não. Verifiquem aí por si só. Tenho certeza que vai dar certo. Tá? Então, esses são os valores de A1 e de A2 para que essa igualdade valha, tá? Que essa igualdade seja satisfeita. Beleza? Outra coisa legal, né, relacionado à
vetores, né, é a gente definir um vetor por meio de dois pontos, né, o que a gente vai tratar agora. Então, o valor definido por dois pontos como é que é feito isso, né? Muito se confunde o que é um vetor e o que é um ponto, tá? Existe muita essa confusão de como eu vou tratar um vetor como sendo um vetor ou esse vetor ele pode simbolizar um ponto, né? Usualmente a gente vai trabalhar com representação de pontos junto com parênteses. Então vamos supor o seguinte, vocês vão ver isso mais na frente, tá? Mas eu vou usar isso sempre para a gente não confundir. Quando eu disser assim, um ponto A, 2, 3, eu vou representar assim. Se eu falar um vetor 2, 3, eu vou representar assim, ó, com uma igualdadezinha, tá? Porém, existem algumas literaturas, né, como o livro que a gente está seguindo, do Boulos, que ele trata um ponto dessa forma, ó. Certo? Só que ele não coloca aí um indicativo de vetor, né? Mas ele trata um ponto dessa forma. Já o Stringbush, né, ele trata um ponto dessa forma aqui, que eu prefiro, tá? Então, eu não coloco a igualdade, eu coloco um ponto junto ali dos parênteses. E é do mesmo jeito que o GeoGebra também trabalha. Quando você coloca um ponto junto com os parênteses, né, ele trata como um ponto, e se você colocar com igualdade, ele trata como um vetor. Bora ver isso rapidinho? Bora lá. Ó, se eu colocar aqui o ponto 2, 3, ó, dessa forma, que é porque eu estou no 3D, vou colocar 0, tá? Deixa eu atualizar aqui. Vou colocar um ponto assim, 2, 3, tá? Vou colocar 0 aqui, porque eu estou usando calculadora 3D. Só não dá legal. Ah, não. Pelo visto, ele está tratando um vetor como sendo minúsculo. É isso? Deixa eu ver aqui um R. Tá aqui um R. 1, 2. Certo. É isso mesmo. Então ele encara como um vetor um número minúsculo, tá? E como um ponto, uma letra maiúscula, né? Uma letra minúscula, vetor, e uma letra maiúscula é um ponto, tá? Então, como vocês podem observar aqui o A, ó, eu coloquei o mesmo símbolo de igual, né? Ele botou aqui um ponto, ó. Quando eu coloquei um R minúsculo, uma letra minúscula, ele tratou como um vetor, apareceu aqui a seta, tá? Então, só para ficar aí claro uma relação do que a gente está falando aqui, beleza? Vou voltar aqui, nosso slide. Então, existem vários tipos de representação, tá? Então, eu posso ter vários tipos de representação de ponto e vários tipos de representação de vetor. E aí você tem que saber o que é que cada um vai estar tratando, tá? Para não confundir, beleza? Mas aqui nessa questão, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a criação de um vetor determinado por dois pontos. Então, eu tenho dois pontos. Eu quero verificar qual vetor que vai formar aquele... vai ser formado a partir daqueles dois pontos, tá? Então, nesse caso aqui, né? Eu tenho aqui o ponto A, certo? Opa, deixa eu colocar uma cor melhor. Aqui eu tenho um ponto A, certo? E aqui eu tenho um ponto B. E eu quero definir aí um vetor de A para B, beleza? Como é que a gente pode fazer isso, né?
Então aqui o que a gente pode dizer, ó. O B, ele pode ser visto como um vetor da origem para o ponto B, concorda? Então, se esse valor de B aqui é x2, y2 e o A é x1, y1, eu posso dizer que o vetor aqui que determina o ponto A seria o vetor x1, y1. Da mesma forma, o B, x2, y2. Beleza? Então, se eu quero saber qual o vetor formado aí, basta fazer o quê? Né? Basta eu fazer a soma, né? A soma entre esses vetores aí. Só que, ó, professor, que o sentido está contrário, né? Como é que eu vou fazer para fazer aquele mesmo sentido para dar a resposta, né? Porque eu estou querendo encontrar é esse carinha aqui, né? É esse vetor aqui que eu quero encontrar. Só que eu não tenho ele, né? Qual é que vai ser? Mas bora lá. Então a gente pode o seguinte, ó. Aqui vamos supor que é o vetor que a gente quer encontrar. Vamos chamar de V, tá? Quero encontrar esse vetor aí. Ora, eu sei o seguinte, se eu pegar o A, o vetor definido pelo A, somar com V, tem que dar quanto? Tem que dar B. Não é não? É. Então nesse caso aqui vai ficar como? Vai ficar vetor A, né? Que vai ser o vetor x1, y1, mais o V vai ser igual a B, né? Então vai ficar x2, y2, certo? Vai ser isso daí. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar o V num canto e jogar o que está acompanhando ele para o outro lado, tá? Então vai ficar, ó, V é igual x2, y2 menos x1, y1, tá? Vamos juntar aqui agora. Então, V vai ser x2 menos x1, y2 menos y1, tá? Então, esse é o valor do V definido por dois pontos A e B. Em tese, é o quê? Quem é o x2, y2? É o B. E quem é o x1, y1? É o A. Então, para falar a verdade, o vetor definido por esses dois pontos é o que? Seria B menos A. Tá? Então, essa é a forma de eu definir um vetor a partir de dois pontos. Beleza? Então, vou colocar aqui os dois pontos, eu quero um vetor determinado por esses dois pontos. Eu pego um, diminuo de outro. Simples assim. Tá? É o que vocês podem ver aí no slide. Beleza? Bora ver um exemplozinho para ficar mais claro? Ó. Eu tenho aqui o ponto A, B, C e eu quero determinar o ponto x, y de modo que o vetor CD, né, de C para D, seja igual a meio de AB, tá? Então, bora relembrar, né? Quem é um vetor AB? Vetor AB é B menos A. Quem é o vetor CD? O vetor CD é D menos C. Mas você sabe disso, professor? Bora lá, bora desenhar aqui, ó. Vocês vão lembrar sempre da seguinte maneira. Se eu tenho aqui o ponto A e eu tenho o ponto B, eu quero esse vetor aqui, ó, de A para B. Se eu quero um vetor de A para B, os pontos são A e B, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o que está na ponta e diminuir o que está no início. Então, quem é que está aqui na ponta? É o B. Quem é que está no início? É o A. Então, vai ficar B menos A. Se eu quero o vetor C, D, quem é que está na ponta? É o D. Então, como é que vai ficar o vetor? D menos C. Tá bom? Então, pensem assim. CD, ponta é o D. D menos C. Vetor AB, ponta é o B. B menos A. Da mesma forma que qualquer outra coisa. Tá? Beleza. Então, já sei, ó, como é que é a anotação que eu estou utilizando aqui na questão. Certo? Então, vamos trabalhar agora, né? Então, quem é CD? É D menos C. Então, vai ficar D, que eu não sei ainda, né? Menos o C, que é menos 2 e 3, igual a 1/3, 1 meio, AB,
Quem é B? B é 3 e 0 menos o A. Quem é o A? Menos 1, 2. Observação, ó, o meio está multiplicando isso tudo, né? Vetor AB. Então, tenho que colocar aqui, ó. É tudo. Certo? Aqui uns colchetes para amarrar. Bom? Aqui vai ficar como? Vai ficar XY. Eu vou jogar essa parte aqui, ó, pro outro lado. Tá o menos 2, 3. Vetor menos 2, 3. Então, vai ficar... Vai para lá mais, né? Então, vai ficar do menos 2, 3. Positivo, né? O menos sai, vai-se embora. Certo? Mais meio. E agora eu vou tratar aqui dentro, ó. 3 menos menos 1. Menos com menos mais. Então, vai ficar 3 mais 1, que é 4. E 0 menos 2. Menos 2. Certo? XY é igual a menos 2, 3, mais meio vezes 4, vai ficar 2, e meio vezes menos 2 vai ficar menos 1. XY é igual a menos 2 com 2 vai ficar 0, né? E 3 menos 1 vai dar 2. Então, meu valor D, né? O meu ponto D é igual a 0, 2. Beleza? Então, tá respondido aí. Feito? E agora, vamos chegar à parte de decomposição no espaço. Tá bom? Então, vamos dar uma pausazinha aí. E a gente vai voltar no próximo vídeo, continuando esse assunto, né, de definição de vetor, só que agora no plano tridimensional. Beleza? Aguardem aí.